Bom dia, terça-feira, 4 de setembro, vamos começar a semana. É importante lembrar que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho lá, então as bolsas estão fechadas e isso vai trazer, acredito, pouca liquidez no mercado hoje. Então a gente vai ter movimentos, né, bem pequenos ou até mesmo movimentos especuladores, né? Mas vamos analisar. Hoje o milho ele abriu, nesse momento ele está com 0,56 de alta, né? E é interessante porque o mercado lá fora está fechado, então pode ser esse o motivo. Mas a semana passada ele fechou bem ruim. Tá aqui na sua tela está o gráfico semanal. A gente já acompanha isso daqui há algum tempo, sempre falando a mesma coisa. Porque apesar que o gráfico semanal, né, ele vai trazer poucas mudanças, mas a gente mantém um raciocínio em cima disso. E por isso que eu sempre reforço ele. Mas antes da gente continuar, quero te pedir para curtir o vídeo e seguir o canal, se você não segue, está aqui pela primeira vez, deixar um comentário para ajudar fazer com que o algoritmo entregue esse vídeo para mais pessoas, que assim como você gosta da análise gráfica e acompanha as oscilações dos preços dos ativos como o milho, soja e o boi gordo, tá? Bacana, vamos seguindo. Então essa referência aqui do semanal que a gente tem, e eu estou trazendo aqui para o diário, a gente vai precisar até arrumar o range, né? Então, para quem está vendo a primeira vez, só vou reforçar o que já é falado. Esse range aí, o preço do milho está aí dentro, não está tendo muito o que fazer. Ele está com a média apontada para baixo levemente, mas ainda dentro desse range não tem como falar para onde o preço vai, né? A gente não consegue adivinhar nada disso. Apesar que a gente já não faz isso mesmo, a gente não adivinha, a gente só usa probabilidade de direção baseado nos acontecimentos passados, baseado nos acontecimentos atuais, mas o que forma o preço é o dia a dia, né? O centavo a centavo ali, ele é construído com as informações de oferta e demanda, notícias geopolíticas, econômicas que podem de alguma forma movimentar o preço. Um exemplo, o mercado americano está fechado hoje e aí não está tendo liquidez, o preço está quase praticamente parado. É um exemplo. Mas esse range aqui, ele traz para nós aqui um interesse desse mercado em ficar preso, né, ali e devido ao motivo de um tempo atrás ter feito uma queda que na data de março para cá só caiu, né, uma queda absurda. Estava sendo negociado aqui, o milho chegou a ser negociado deixa eu ver o preço que ele bateu, chegou a ser a 109, né, e agora está 53. Então desde essa hora aí para você ver, tá mais de 50% de queda, absurdo, né? Então esse momento agora ele está positivo, mas não quer dizer muita coisa, concorda? Agora olhando, quando você aprende a olhar o gráfico, você fala assim, hoje ele está positivo, está com 0,56 de alta, mas olha, em referência ao que aconteceu, isso não quer dizer nada ainda. Então nosso viés aqui é de fazer esse tipo de análise, tá? Então o milho continua do mesmo jeito, eu só vou melhorar aqui o nosso rangezinho, porque ele já encostou, né, no que a gente tinha feito. Opa, ficou mal feito. Vou fazer um mais ajeitadinho aqui, peraí. Vou fazer aqui, ó, um que pegue aqui, né, essa linha, vou duplicar ela, ó, e vou pôr aqui. Vou colocar ele de outra cor para não ficar igual aquela, porque eu sempre uso a linha de tendência amarela, e eu vou pôr ela laranja para ficar de acordo com o desenho que a gente tinha feito de caneta, né? Mas só para ficar mais apresentável aqui, né? Não ficar tão de qualquer jeito, ó. E eu vou deixar a outra boca desse range aberto, entendeu? Porque aí ele pode continuar. Porque a gente fez um fechado e ele bateu. Então, vou deixar ele aberto, tá? Então tá ali a referência. Para o preço sair dali, ele precisa fazer o desenho dessas setas azuis que eu deixei. Ou seja, ele mostra para nós que a resistência se tornou um suporte, bate e volta e segue o preço para buscar 200. Seria o caminho possível de um preço de alta do milho. No caso dele perder esse preço, eu precisaria também dessa confirmação, porque pode estar rolando aqui uma acumulação boa para esse preço subir. Mas se caso isso daqui for uma redistribuição daquele movimento anterior, ele pode perder sim, mas eu acreditaria e confiaria no movimento se ele perder, confirmar para mim que o suporte se tornou uma resistência e continuar buscando novos preços, tá? Do contrário, não dá para a gente
ficar desse jeito. Vou colocar aqui uma compra, porque você pode encontrar um fundo cada vez maior. Não é porque está barato agora que ele não pode piorar, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vejo esse preço aqui há tantos anos, né? Não, mas ele pode continuar caindo mais e mais, tá? Não é um problema para ele isso não. Isso aí depende de muitos fatores, tá? A soja, agora ela está praticamente no 0 a 0 desde a sua abertura. Chegou a ficar bem positivo, mas o que ocorreu? Bateu lá naquela resistência que a gente desenhou e voltou, né? Então a resistência continua sendo um ponto de defesa muito forte. E é uma coisa que a gente já vem falando, o preço da soja depois da queda, ela se estacionou ali na média de 200, chegou a criar um fundo mais alto, tá vendo? Essas setas azuis maiores aqui embaixo mostrando esse fundo mais alto, fundo mais alto, padrão de reversão, mas ele precisaria romper essa linha aqui, que é uma resistência, tá? Ele precisaria romper. Por quê? Porque aí ele mostra para nós que a força dos compradores está bem maior. E ele vence aquela defesa, aquela linha de interesse de defesa do preço para buscar a média de 50 que está aqui. A média de 50 está aqui com 72, 73, tá? Então isso seria um movimento saudável para o gráfico semanal. Isso vai acontecer? Aí a gente diminui os gráficos para ver se isso está tendo coerência. Então veja que no diário o preço da soja está acima da média de 50, a média de 50 está já fazendo a curvatura de reversão, ou seja, respondendo já a esse padrão de reversão aqui, só que está longe, o preço está muito longe da média, então pode ser que o preço pode estar esperando a média chegar, que é um padrão também, sempre ocorre, né? Sempre que o preço está longe da média, duas coisas vão acontecer, o preço espera a média chegar ou a média ou o preço volta na média. E nesse caso, essa resistência está bem defendida. Aqui dá para a gente ver também um micro movimento de fundo mais alto, tá? Então ele estaria nesse mesmo movimento maior, ele tem um micro agora dentro dele, que é um fundo mais alto e uma resistência defendendo. Se nesse padrão, se ele continua, logo ele consegue romper, e aí seria a gente ver se isso aqui vai acontecer para ele encostar na média de 200 e quem sabe encostar na média de 400, tá? Então esse seria a expectativa, né, para a gente entender que o preço pode estar tendo uma correção dessa queda dos últimos tempos aí, né, dos últimos meses, tá? Então é isso que a gente espera. Agora entra na questão de oferta e demanda, né? Preço de commodity é isso, oferta e demanda. Então é mais fácil, inclusive, de analisar dentro de outros ativos que a gente trabalha, tá? Vamos ver o boizinho. O boizinho tá lá, né? Dentro daquele range. Deixa eu pôr no semanal pra gente ver. Olha isso. Olha aí. Olha o tamanho daquele gap, né? Então você que gosta de análise gráfica sabe do que eu tô falando. Olha o tamanho desse gap, cara. Imagina só. Ele tá caindo aqui desde... Bom, se a gente buscar o topo, né? Que foi lá com quase 350 reais a arroba. Mas aqui ele dá um padrão de topo mais baixo, né? Fazendo uma correção. Eu vou contar aqui o rompimento da 200, tá? Aqui vem uma sequência muito forte, porque ele nem chegou a confirmar, ele se adiantou na confirmação, ele rompeu a 200, né? Fez uma mini confirmação, uma pancada, tentou se defender, outra. Só que nessa última, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de queda, 9 meses negativo, sem parar, cara. E no meio desses 9 meses tem um gap absurdo aqui, tá? E aí, qual foi o próximo ponto que a gente encontrou? Que falou, olha, se ele cair ali e não tiver defesa, ele vai buscar essa linha laranja. Então, esse range eu coloquei na cor amarela, com essas 3 bolinhas aqui atrás, porque foram pontos fortes, né, de defesa do preço. E esse preço aqui que ele está sendo praticado agora... A última vez que ele foi praticado aqui nessa região foi em 2020, tem 3 anos que o preço não passava por aqui. Então ele volta para cá, extremamente longe da 50, da média de 50, né? E hoje, com o mercado abrindo, ele deu uma leve reversão nessa ideia.
da semana passada, ele bate numa mínima aqui de 193 e acaba voltando um pouco, né? O mercado não chegou a fechar positivo, mas o de hoje ele já abre um pouco mais ali. O que a gente pode interpretar aqui? Ele está dentro dessa faixa, tá, de interesse, então ele pode agora ficar se debatendo aí dentro para esperar a média de 50 chegar. No entanto, não vejo compra, não vejo, tá barato, né? Tá barato, vale a pena. Aí você tem que fazer análise do seu gerenciamento de risco sobre isso, porque eu consigo ver uma ideia de compra se ele voltar e ficar aqui em cima, ó, porque ele ficaria em cima da 400, sairia desse range e aí ele tentaria buscar a média de 50, tá? Porque ele daria assim, todo movimento muito grande, assim, a gente sempre vai ver uma correção. A gente sempre vai ver uma correção. Mas no entanto, ainda não tem essa correção, né? Então aqui, ó, aqui é uma região de resistência. Então se ele fizesse isso daqui, daria para encarar para ver se ele chega lá nessa resistência ou chega na média de 50, um dos dois. Isso pelo semanal, tá? Agora quando a gente traz isso para o diário para refinar essa leitura, ó, a gente já vê aqui o diário, né? Por mais que a semana fechou negativo, na sexta-feira foi positivo, o seu fechamento de um dia só, né? Então por isso tem que tomar cuidado, porque às vezes as notícias trazem algo do tipo assim, ó, nos últimos 2 dias fechou no positivo, e aí vem aquele ânimo de mercado. Mas quando você vai olhar o gráfico e traz tudo um relatório semanal, diário, você observa o quê? Pô, essa caiu 50%, aí num dia, aí em 2 dias ele faz 2%, não tem esse ânimo todo ainda não, tá? Ainda está longe, precisaria devolver um pouco mais para a gente entender numa possível reversão, né? Nesse momento aqui, nada feito, tá? Nada feito. Eu esperaria sair desse range aqui, porque existe uma possibilidade muito grande dele ficar aqui dentro esperando a média chegar, tá? E aí vai ser um eterno pega-bolo, tá bom? O dinheiro sempre vai sair da mão dos impacientes para os pacientes, não tenha dúvida disso. Apesar que nesse momento, 1,75 de alta, muito bom, mas olha a sequência de quedas, então quer dizer, tá irrelevante ainda essa correção, tá? Então tá aí na casa dos 200 bola o preço do boi gordo sendo negociado agora. Vamos dar uma olhadinha rápida no Ibov, que é uma leiturinha que a gente sempre faz, mantendo o padrão aqui, né? Olha só que bacana, depois daquela queda sequenciada de 13 dias, ele acabou voltando, a gente marcou ali algumas regiões, fez um fundo mais alto e agora ele está ali, em cima da média de 50. Ou seja, qual que é a nossa expectativa? Se ele romper, voltar aqui, confirmar, pode ser que ele busque o topo anterior lá no 123, tá? Do contrário, nada feito, tá bom? Do contrário, nada feito. Por quê? Porque ele pode ficar aqui preso, hoje principalmente o mercado americano fechado, ele pode ficar ali estimulado a romper, né, para fazer grandes movimentos, mas na hora que o mercado americano abrir amanhã, ele pode até devolver uma possível subida de hoje, tá bom? A gente precisa acompanhar mais detalhes, mas graficamente falando, que é a única coisa que eu gosto de trazer aqui, para não fazer um achismo, média de 50 está flat. A média de 50 está reta, então ela não está me dando direção. A única referência que eu estou tendo é uma sequência de topo mais baixo, padrão de reversão, mas ele precisa romper essa resistência e confirmar. E aí, essa região, ela é uma região, olha isso, é briga ou não? Entendeu? É uma região de briga, né? Então, não tem muito o que apostar, qualquer coisa fora disso eu acho que vai ser muito achismo, né? Eu estou enxergando uma alta. Tá, você está achando uma alta, porque 50% de chance disso acontecer contra 50% de chance de descer. Então é isso. Tá legal? Pessoal, amanhã a gente volta mais com o mercado agro. Vamos falar mais ainda, trazer mais informações. Opere com cautela para operar sempre. Vamos para cima. Forte abraço.